boa noite a todos vocês. Gostaria primeiramente de agradecer ao meu colega e amigo Will Goya pelo convite, por incentivar a criação desse espaço para colocarmos uma questão tão delicada e que ao mesmo tempo não quer delicadeza, quer sim ser vista, compartilhada, dialogada, tolerada e respeitada. Obrigado, Will. Antes de dedicar essa noite, gostaria de invocar a presença de Dioniso, o Baco, o deus do vinho, o deus de múltiplas faces e disfaces, porque Dioniso seria a metáfora ou Deus necessário para que possamos falar da diferença, na diferença, pela diferença, uma vez que é Ele, o Deus dilacerador, o Deus do caos, da possibilidade, da transmutação, da transfiguração. É Ele que possibilita virar o pensamento do avesso e desconstruir a nós mesmos. Como dizia o velho Zaratustra, é preciso que surja um caos dentro de si para fazer nascer uma estrela brilhante. E mais uma vez, chamo Dioniso por ele ser o signo da alegria, do excesso, do prazer, o Deus que nos faz afirmar a vida, o Deus caótico, trágico, portanto vital, que nos faz fazer desse instante um instante eterno. Isso é eterno porque é vivido com prazer. Não poderia existir um espaço e uma ocasião melhor que um café filosófico, um lugar sem lugar, um lugar que habita na encruzilhada, um lugar errante, transgressor, uma vez que transgride a lei da ordem, da norma, da disciplina e da punição. Esse lugar que desestabiliza as familiaridades do pensamento, que une o caos e o cosmo e ao mesmo tempo nos permite pensar a diferença. Um lugar que permite as possibilidades de ser e de não ser, de experimentar a liberdade de simplesmente ser o que é. Eu dedico essa noite a todas as travestis e trans que em demorados momentos precisam se montar para a ferveção da noite. A maquiagem, o brilho, o excesso, o adereço, não o perfume, não somente ricos a elas, mas a condição humana que se envaidece de uma forma apolínea para se mostrar no mundo da bela aparência, o salto alto e prontas para fazer bafão e desestabilizar as familiaridades do pensamento, e com isso prontas para colocar em xeque a própria norma, o poder do lugar, ou como diria Foucault, o sexo rei. Dedico aos homossexuais que carrega no peito o arco-íris da possibilidade de viver na alegria, no excesso e no prazer de viver e com viver pelo viver. Aos gays, que eles possam ter o direito e a liberdade de darem close, fazer carão, darem pinta e darem outras cositas mais, porque dar é bom e é dando que se recebe. E chamarmos o mundo para a ferveção, para o mundo colorido da vida, e termos o direito de habitarmos no arco-íris da diversidade, da pluralidade. Dedico aos homofóbicos, aos intolerantes,
que empinam o nariz e apontam a diferença, torturando-a e até matando-a. A eles que não tiveram a acolhida do afeto, no afeto e do respeito a essa alteridade. São incapazes de suportar a marca da diferença e até mesmo de compreender a complexidade dela e, com isso, de si mesmo. Dedico essa noite a Luma, que foi a primeira travesti a defender uma tese de doutorado no Brasil, especificamente no Ceará. Que basicamente ninguém sabe disso, porque a nossa mídia não tem interesse em abordar essas questões de gênero. Dedico ao Lucas Cardoso Fortuna. Jornalista goiano, que foi encontrado morto na manhã deste domingo, dia 18, na praia de Cabo de Santo Agostinho, próxima à cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Segundo informações de uma amiga próxima do rapaz, o corpo foi encontrado trajando apenas cueca, com sinais de espancamento e todo ensanguentado. Lucas era militante do movimento gay em Goiânia e lutava pela causa LGBT na UFG e no estado de Goiás. Organizou diversas paradas gays na capital goiana e lutou pela aprovação do projeto de lei 122, que assegura a punição à homofobia no Brasil. Tudo leva a acreditar que se trata de um crime homofóbico pelas agressões sofridas. Como ele não gostava de silêncio, eu não peço um minuto de silêncio, eu peço um minuto de barulho. Eu dedico ao transexual, nosso aluno da Universidade de Brasília, do segundo semestre de Ciências Políticas, Marcelo Caetano da Costa Zobri. Transexual, de 22 anos, que nasceu mulher, mas se reconhece como homem. A esse reconhecimento eu dedico essa noite. Eu dedico, enfim, aos meus amigos que estão aqui nesse momento, ao Júnior, ao Kleber, ao Carlos, ao Maurício, ao Marcos Paulo, que é fluido, coeso e fala com propriedade. E dedico, enfim, a todos vocês que estão aqui, porque querem criar a possibilidade, a abertura existencial para compreender a complexidade da condição humana em sua multiplicidade e em seu devir. Agradeço finalmente a generosidade do universo por ter proporcionado esse encontro entre nós. Essa palestra, que tem um tom de conversação, ela é tentadora, rebelde, transgressora, porque ela quer criar entre lugares, quebrar fronteiras, desestabilizar o centro e colocar o centro em xeque. A norma, o poder do lugar, a ponto de pensarmos que o fora pode ser mais dentro que o próprio dentro. Minha fala não é linear, porque ser linear não é ser queer. Não é centrada, porque o queer não aspira ao centro. Não é focada, porque muito foco atrapalha. Não é clara, porque a clareza ofusca o olhar. Minha fala, como a identidade, ela titubeia, ela vacila,
ela não aspira o centro, justamente porque o queer, e é válido aqui dizer que essa expressão queer, ela é retomada nos estudos de gênero da contemporaneidade, né? Vem de uma corrente norte-americana, e a Judith Butler, que é uma grande estudiosa de problemas de gênero, retoma isso com propriedade, e outros estudiosos, como a Guacira Lopes Louro, que foi minha professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escreveu inclusive um livro intitulado Corpo Estranho, Teorias Queer e Sexualidade. E ela diz que o queer é o excêntrico, o queer é o estranho, o queer é uma denominação para uma sexualidade desviante, homossexual, bissexual, drag, trans e outros trans. Então o queer, ele não aspira ao centro, ele é vomitado a todo instante para as margens. Eu trago essa questão à tona porque não tem como discutirmos homossexualidade, heteronormatividade, a própria expressão, a própria categoria homossexualidade é uma categoria recente, já do século XIX, né? E fazer um recorte para essa fala, pelo viés da filosofia, eu tive que fazer vários critérios de fala para a minha performance. Talvez sair da filosofia pela própria filosofia, talvez a filosofia muito séria e discutir essas questões de homossexualidade, de gênero, não exige muita seriedade, porque dessa seriedade nós queremos distanciar, dessa seriedade platônico-cristã, porque os sérios não nos dão possibilidades para pensarmos queer, para pensarmos diferença, para pensarmos a multiplicidade, porque chegou a hora de colocarmos essa questão, o que é a homossexualidade, não necessariamente definir, porque definir não é ser queer, definir não é fazer a diferença. Por isso eu digo que eu não estou aqui para definir nada, mas eu estou aqui para descortinar o logos, para colocar em xeque o poder do lugar. Definir seria mergulhar e atar o laço da representação clássica que sempre foi inculcado em nós e intensificar, por sua vez, o poder da norma, a heteronormatividade. Então eu não pretendo definir, mas eu pretendo talvez criar incógnitas, paisagens, possibilidades, desdobramentos, interrogações, para que eu possa, a partir daí, remexer o outro, dar o que pensar, criar condições e possibilidades para que possamos fazer uso do pensamento, do próprio pensamento. Porque muito mais que o pensamento é aquilo que nos dá o que pensar. É bem verdade que na Grécia Antiga não se falava de fato em homossexualidade, mas existia toda uma pedagogia pederástica, e essa expressão, a pederastia, né, era muito forte na Grécia. A partir dos diálogos de Platão, a gente consegue visualizar no Banquete, no Fedro, né, vários discursos, vários diálogos que coloca em xeque o problema da pederastia. No caso, eles separavam o erasta do erômeno. O erasta era o amante, um cidadão com papel ativo na sociedade, geralmente com mais de 30 anos, era um homem experiente, e o erômeno era um jovem com idade variante entre 12 e 18 anos, filho de um cidadão que tinha o direito de escolher o mestre que o formaria, que o iniciaria, digamos assim. O erasta, o amante, seria uma espécie de
passivo, hoje em dia, nessa linguagem de gênero, e o erômeno seria o amado, né? O ativo. Nesse processo pederástico, em hipótese alguma, o erômeno, que era o jovem filho de pais atenienses, poderia demonstrar uma certa feminilidade ou inclinações para o sexo descontrolado em relação ao seu erasta, ao mestre, né, ao cidadão. A pederastia desempenhou um papel fundamental na educação do adolescente, por meio da frequente ligação, especialmente no ginásio. Prova disso que no Banquete de Platão tem vários momentos que ele coloca a questão, cenas de que os filósofos iam para os ginásios para observar os corpos nus dos atletas. Era um espaço animado e ali havia uma admiração do homem mais velho, que era o objeto ardente, e um adolescente com uma gradação, iniciação na vida. O papel fundamental desempenhado pelo erômeno era o de controlar os impulsos sexuais dos erastas e não permitir ser penetrado em nenhum orifício pelo mesmo, com a função do erômeno. O erômeno deveria ter essa função de conceder ao erasta um reconhecimento da dedicação do mestre e de seus ensinamentos. O erômeno garantia a integridade de sua moral e de seu papel de desejo. Nesse sentido, a pessoa que era amada na Grécia Antiga, ela não poderia demonstrar um gesto muito fácil, porque essa pessoa ela era meio que punida e desprezada, né? Daí hoje a gente pode compreender, por exemplo, como é que uma pessoa que é passiva, e eu lembro que uma norte-americana, que é a Judith Butler, ela deu uma entrevista recente, falando de um jovem rapaz que morreu nos Estados Unidos, porque uns jovens o viam andando e ele, com seus trejeitos acentuados, ele mexia acentuadamente os quadris, como a gente chama, ele rebolava, e os jovens mataram esse rapaz, nessa ponte, né? Então ela pergunta, a que lei, a que norma esse tipo de comportamento deve obedecer? Por que esse tipo de comportamento desviante, por que esse tipo de comportamento acentuado mexe tanto com os outros meninos? Por que esse tipo de comportamento mexe com o imaginário heteronormativo? Então ela colocou isso em xeque, e isso me faz pensar a própria condição humana, e a gente percebe que existem vários tipos de acidentes que acontecem na sociedade, né, violência que o próprio homossexual sofre, que são vítimas de homofobia e de preconceito na sociedade. Então eu fui desenhando tudo isso ao vir para cá e ao mesmo tempo criando uma paisagem e tentando perceber que não dá para fazer um recorte da tradição grega até a contemporaneidade, porque são muitos filósofos para se pensar. Mas poderíamos, a partir daí, de alguns pensadores, criarmos circunstâncias, ocasiões, possibilidades para fazermos uso do pensamento. O bom seria se nós tivéssemos uma epistemologia queer para pensarmos a diferença na diferença. Mas é possível fazermos alguns recortes. Alguns estudiosos da contemporaneidade, os que chamamos de pós-modernos, os pós-estruturalistas, digamos assim, beberam de fontes pós-Nietzscheanas, né, para pensar, para deslocar alguns conceitos e pensar esses problemas de gêneros que nos afeta, que nos toca, e pensar a natureza da identidade, da subjetividade, que foram conceitos que não foram pensados pela tradição. Então, se olharmos para trás, nós tivemos aí
todo esse discurso pederástico e pedagógico que se envolvia na paideia grega, nesse processo de formação e de educação, e Platão hoje eu posso descartar por ser sério demais, né? Essa seriedade nos faz trocar a confiança pela desconfiança e não temos aí a questão encarada de frente. O que precisamos é colocar a questão, afetar e ser afetado por essa questão. O que precisamos é começar a criar circunstâncias incógnitas, territórios virtuais, reais, para colocarmos a questão e ao mesmo tempo nos deixarmos ser devorados por ela. Se quisermos não explicar, porque não se trata de explicar, eu não estou aqui para explicar, mas eu estou aqui para confundir, porque é embaralhando que você força o outro a pensar. Eu lembro que o Guimarães Rosa, que é um grande escritor da literatura universal, ao escrever O Grande Sertão Veredas, em 56, ele coloca na fala do personagem Mor, Riobaldo Tatarana, algo que mexe muito comigo e me leva, me arrasta e me faz dar velocidades infinitas ao pensamento da diferença, e talvez possamos deitar no coração da diferença para falarmos dessas questões, né, que nos tocam, que tocam a nossa subjetividade. E ele diz: mire, veja, o mais importante e bonito no mundo é isto, que as pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas afinam e desafinam verdade maior. Então o peso dessa expressão rosiana me faz pensar a complexidade, não da homossexualidade, mas da condição humana, que nós estamos sempre nos afinando e desafinando, estamos sempre sendo e não sendo na travessia da vida, e que a identidade não é algo a priori, não é algo dada, pronta e acabada, mas que a identidade, poxa, Guimarães Rosa me leva para pensar o gênero, porque o sertão não tem cor, o sertão não tem identidade, porque para ser do sertão é preciso sertão-se. O sertão não tem cor, o sertão é multiplicidade, ele não está aqui, ele está em toda parte, em parte alguma. A identidade não se define, a identidade não se aponta, a cópula é a maldição do pensamento. Os universais não explicam absolutamente nada. Se eu digo que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, existe um abismo e um vazio imenso que me separa desse ethos e dessa visão de mundo. O sertão, assim como a identidade ou a diferença ou a condição humana, ela não está pronta, ela está sempre se deslizando, ela é escorregadia, ela é fluida. Eu estava relendo um livro de um polonês contemporâneo, Zygmunt Bauman, que escreveu Modernidade Líquida, e eu li o Amor Líquido, e eu consigo perceber, poxa, ele diz, a identidade é fluida, ela se desmancha no ar a todo instante. Não dá para pensar a identidade quando ele fala do derretimento dos sólidos. É justamente para compreendermos que a identidade, ela é líquida, no sentido de que ela se derrete, ela se desmancha, ela se metamorfoseia, ela se transfigura. São expressões, signos de nosso tempo, que é um tempo caótico, turbulento, um tempo em que deslocamos os conceitos, em que os conceitos não têm mais um lugar fixo, porque definir é uma forma de fixar o pensamento. Definir é coisa da representação clássica,
Não existe mais um céu para os conceitos, mas eles devem ser criados, inventados, fabricados, como os corpos também são fabricados. As pessoas são inventadas e eu posso ser o que eu quiser a partir desse processo de invenção e reinvenção da própria vida. Então eu dei um salto de Nietzsche para cá, porque eu penso que depois de Nietzsche o pensamento começa a chacoalhar, o pensamento começa a se embaralhar com o aparecimento da figura de Dioniso, do Deus trágico, do barulho. E o gay gosta do barulho, da confusão, do movimento, porque esse é o signo de nosso tempo, da pós-modernidade. E eu abraço mais uma vez ao Nietzsche sempre, porque a partir de Nietzsche surge uma transfiguração, uma transmutação de todos os valores. É colocado em xeque o valor, os valores, é colocado em xeque a representação clássica, o platonismo cristão, é colocado em xeque a noção de identidade. Depois de Nietzsche, o pensamento começa a embaralhar, ele pensa de uma outra forma, ele é maldito justamente porque ele é mal visto, e eu não poderia deixar de dar aos pós-nietzschianos, aos que deslocam o pensamento, aos rebeldes do pensamento. Falar em homossexualidade significa falar desenfreadamente, falar abusivamente. Falar em homossexualidade implica um pensamento que ainda está por vir, não está pronto, não está acabado, mas que essa fala se faz, se forma e se deforma a cada instante na própria travessia do pensamento. Por isso que eu pensei, de que lugar eu falo? De onde eu falo? Eu falo de lugar nenhum. Eu falo desta desterritorialização absoluta do pensamento. Porque territorializar o pensamento ainda é pensar uma norma, um centro, um locus de onde possa partir. E eu posso partir de outros lugares para criar, inclusive, esse lugar que não está pronto e não está acabado. Por isso que, para falar disso, é preciso dar as mãos a quem? Aos malditos, aos rebeldes, aos transgressores. A própria Gaia ciência do Nietzsche, que o próprio sentido de Gaia, no sentido de gay, saber, o saber gay, porque o saber é pluralidade, o saber é multiplicidade, o saber é rizoma, porque o rizoma não começa e não termina. O rizoma é a possibilidade de potencializar o pensamento. Então, é nesse sentido que eu começo a pensar essas questões que não defino a priori, mas elas serão sempre um porvir na minha cabeça, porque elas estão aí para nos inquietar, para nos incomodar, para provocar e desestabilizar as familiaridades do pensamento. Por isso que a questão, ela é, como diria o próprio Michel Maffesoli, um sociólogo francês, ele diz, de fato, silenciosa ou ruidosa a revolta germina. É um pensamento que germina de uma forma transgressora e subversiva, porque ele não quer ser entendido, ele não quer ser compreendido, não quer ser colocado no quadro, no lugar, porque a vida inteira a norma vem te colocando e dizendo, senta direito, isso não é jeito de homem sentar. Ou anda direito, porque o homem não anda assim. De onde vem essa voz? De onde vem essa norma, esse poder do lugar que me prende, me coloca diante de um caminho que não é o meu, mas que é o dele? Por isso que eu falei desse espaço que é o entre-lugar, que é o espaço da fronteira, é o espaço da possibilidade, porque a escola, os estabelecimentos de ensino são espaços disciplinadores, são espaços hierarquizados. Esse é o banheiro das meninas e esse é o banheiro dos meninos. Cadê o banheiro da travesti?
e depois nossos estabelecimentos de ensino são de inclusão. Então, quer dizer, os espaços são marcados, são vigiados e são punidos. Uma boa menina não pode sentar desse jeito. E homem que é homem não fala assim, pega assim, cara, dá o pé aqui, meu, pega direito, pega com força. Ele tem que andar coçando o saco, porque a potência dele está no falo. A sabedoria é fálica, entende? Mas eu não posso rebolar. Senta direito, não titubeia, não pisa na faixa. Olha o controle. Eu te vigio, eu te governo, eu te puno e eu te mato. Porque a gente morre a cada dia. Quando o poder do lugar, a norma, te impõe diante de uma linguagem, de uma linguagem que é carregada de marcador de poder. Entra, saia, senta. Não faça isso. São palavras de ordem que nos colocam no lugar que não é o nosso. E para encerrar eu digo que pensar a condição humana, Hannah Arendt diz na Condição Humana, traduzido por Roberto Raposo, com o pós-fácil do Celso Laffer, que o caminho da condição humana deve ser o caminho da liberdade. A liberdade de pensar. A liberdade de pensar a esfera pública como espaço da condição humana e da pluralidade. Porque a condição humana da ação é a mundanidade, do labor é a vida, e a condição humana da ação também é a pluralidade. No dia que começarmos a pensar a pluralidade, a condição humana como traço fundamental de tudo que é, de tudo que existe, e sairmos dessa clausura do ser, só um é, só o ser é. Essa voz parmenídica que já vem se arrastando desde Heidegger, esse clamor da unidade, que nega a multiplicidade, que nega a possibilidade de pensar a diferença. Nós iremos continuar sempre na clausura do outro e sem a possibilidade, inclusive, de sermos nós mesmos. Por isso que Nietzsche se torna importante aí. Ou seja, quando ele diz, seja aquilo que se é. É preciso ser aquilo que se é. Uma identidade que não se endereça a ninguém. Uma identidade sem identidade. Uma identidade que não tem norma. Uma identidade que possa dizer, eu sou porque não sou. Porque tudo é e não é. Eu digo isso porque eu não sou daqueles que escreve de uma torre que me separa da vida, e nem falo de uma torre que me separa da vida, mas eu falo do redemoinho que me joga na vida, na minha vida. Muito obrigado. Olá a todos, boa noite. Sou o Elton de Puna, represento a ONG Atitude, uma ONG recém-criada, é um DD ainda, Entidade de Direitos Humanos e Ação Social. Nós fazemos parte da diretoria dessa ONG. Então, assim, analisando as falas de ambos foram colocadas, que a homossexualidade ainda é um tabu, né, que vem atravessando gerações por gerações, de séculos e séculos. E onde ainda é uma sociedade machista, preconceituosa, conservadora, acima de tudo. E é necessário que o menino e a menina ainda tem que seguir um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento ainda que ele é válido pela sua atitude,
pela sua ação, porque o seu corpo fala, a sua voz fala, o seu jeito fala. E aí, muito me preocupa algumas questões no meio escolar. Quando um menino ou uma menina ele tem os seus trajeitos diferentes, mais afeminado ou mais másculo, questão da menina, fica aquela questão do papel de uma sociedade onde é pregada. Sim. E aí eu pergunto o seguinte: cabe a quem saber fazer essa diferenciação, essa educação? Será o papel de uma toda sociedade machista, preconceituosa, difícil de lidar, ou do papel da escola de fazer um trabalho com os mestres lá presentes para respeitar a identidade de gênero, a qual não é respeitada? Ou cabe até mesmo uma família fazer um trabalho de conscientização entre seus filhos ou mesmo entre seus familiares? Porque o que a gente vê na nossa caminhada de histórias de movimentos LGBTs, que muitos jovens são expulsos da escola. Sim. Até mesmo da própria família, por ser sua identidade de gênero não respeitada e não ter a sua sexualidade plena e absoluta como um todo, na qual deseja ser vivenciada. Obrigado, Wellington. Ok? Próximo. Bom dia, Will. Bom dia, palestrantes. Bom caso, boa tarde, né? Meu nome é Sandro e também eu sou um curioso em filosofia, certo? Esses dias, falar mais ou menos um mês atrás, eu fui obrigado a ir para Porto Alegre, visitar um pessoal meu que trabalha com jornalismo. Dentro da turma em si, observei que grande parte deles eram homossexuais, sem distinção, com maior respeito que eu tenho pelo pessoal. Também são amigos meus de 10 anos, certo? Só que, em conversa com eles, no caso, basicamente com 2 casais que eu achei interessante, eu fui tentar descobrir o porquê de se tornar. Entendeu? Uma questão de curiosidade mesmo. Como é que surge a questão do homossexualismo? De 2, observei o que? Eu tenho uma questão que quero fazer com vocês. Eu notei que as pessoas que são homossexuais em si têm uma sensibilidade muito alta. Entendeu? E quando elas estão se voltando no seu dia a dia, no ato da vivência, dentro da polis, falando como sensibilidade em si, aquela pessoa sente, dependendo da coisa que é, um ato de agressão com ela mesma, no seu id, uma depressão, e não consegue por si só achar alguma coisa que supra aquela sensibilidade. Então elas tentam, no seu id, no seu interior, procurar uma forma de saída para não ficar em depressão, uma forma de alimentar aquela carência que a sua sensibilidade traz para evitar a dor. Aí surge a minha pergunta. A gente tem notado que antigamente realmente já existia a homossexualidade, mas era uma coisa bem escusa, certo? A gente pode notar que de 98 para cá tem tido aumento. Então não podemos falar que seja um aumento. As pessoas estão tendo coragem para se mostrar, certo? Não seria questão dos valores em si, empíricos, que foram mostrados antigamente, assim, em termos da agressão da sensibilidade do indivíduo, um fator de despertar para a homossexualidade? Ok, obrigado, Sandro. Mais alguém? Meu nome é Viviane Medeiros, eu sou jornalista. Atualmente não estou em nenhum veículo de comunicação, vocês vão pensar que eu cheguei aqui para isso. Não vim como uma pessoa civil como qualquer um de vocês. É muito interessante a questão do banheiro na escola.
Eu fui professora há 5 anos na escola pública e vi isso claramente. É interessante isso, né? Falar de inclusão. E naquele tempo, quando eu fui professora, há uns 10, 15 anos atrás, começou essa conversa. Inclusão, eu fiquei pensando, incluir quer dizer colocar dentro, fazer parte, não é isso? Vamos incluir quem? Pensei, bom, se é inclusão, é todo mundo, não é? Só que a inclusão que o Estado fez, que todo mundo viu aí, não é inclusão de todo mundo, coisa nenhuma. Na verdade, é inclusão de alguns. Então não é inclusão, né? Se fosse inclusão, era de todos. Como não é de todos, não é inclusão. Se torna exclusão. Porque, mais uma vez, nós temos categorias de inclusão. O que a gente viu na escola pública e nas outras escolas também, mas só na pública não. Lá na escola particular, todo mundo paga aí, vive para poder pagar a escola pública, a escola particular, achando que é a melhor. O que acontece? Lá, talvez nós tenhamos ainda uma consequência pior ainda desses preconceitos, dessas coisas aí. Mas a inclusão, voltando nela, olha só que interessante. Eu tenho a obrigação, a partir de hoje, de olhar a pessoa com defeito físico como normal. Eu olho a pessoa que não sabe ouvir de outra maneira. Eu olho o cego de outra maneira. Vou falar, não vou me preocupar muito tecnicamente, não. Vou falar um negócio como é. Eu olho a pessoa que falta um braço, uma perna, enfim. Tudo isso, todo mundo tolera agora, né? Eu rebaixo a calçada para o deficiente passar, que lindo, maravilhoso. Só que interessante, eu vejo uma pessoa que anda e fala um pouco diferente, ou até parecido comigo, né? No caso dos gays, por exemplo. Eles vão andar parecido comigo, que sou mulher, por acaso hétero. E eu adoro os gays. O que vai acontecer? É fácil. Sabe por que é fácil eu ver o deficiente físico, os outros aí? Porque isso não me afeta diretamente. Isso não faz de mim eu ter que pensar um pouco. Não. Agora o banheiro aí, eu sempre pensei nisso. Onde que os travestis vão? Porque você tem que fazer uma escolha, gente. Aqui no Bolshoi, será que tem o terceiro banheiro? Não tem. Então não vem travesti aqui. Porque o que vai acontecer? Ou ela vai para um feminino, ou vai ter um problema muito grande, vai ter que fazer xixi lá na porta. Olha, eu estou usando isso, não é para fazer gracinha, mas para dizer para vocês que parece pouco, mas não é. O banheiro da nossa casa, de lugar onde a gente vai, fala muito da sociedade que nós temos. E assim, para mim não é nem dúvida, é uma observação que eu estou fazendo. Sabe? Inclusão, o caramba. Não existe inclusão. Não existe inclusão. Então vamos ser bastante honestos e não hipócritas e não usar essa palavra mais. Porque realmente assim, nós continuamos excluindo. Nós estamos fazendo isso. O ambiente escolar é o primeiro momento. Lá na nossa casa também tem exclusão, sim. E claro que tem. Você acha que é fácil para um pai que foi educado, né, como cristão, como católico, sei lá, acreditando em Deus, Jesus Cristo e todo mundo, você acha que é fácil ver um filho diferente dos outros? Ok. Né? Bom, continuo cristã. Mas o fato é isso, eu queria que as pessoas parassem para pensar um pouco, sabe? Depois de 37 anos como cristã católica, eu tive a coragem, a vergonha na cara de assumir que o mundo cristão tinha muita coisa que eu não aceitava. Mas isso, para a gente deixar de ser hipócrita, demora. A gente deu uns tapas na cara muitas vezes. Então, só para a gente pensar um pouco. Muito obrigado. Mais uma questão e depois nós passaremos a outra rodada de questões, ok? Boa noite, Mariana. Paulo, eu penso que a sua fala aí cumpriu o que devia, o seu propósito, que é de embaralhar. Estou com a minha mente toda embaralhada aqui. Sobre essa questão do banheiro. Até a colega colocou isso, aproveitando o gancho dela. Bom, em casa nós não temos um banheiro separado. Né? Todo mundo, homens e mulheres e outras, né? Todo mundo usa esse banheiro. Numa escola, criar como forma de exclusão, criar um banheiro diferente, né? Para pessoas
propondo isso como exclusão, seria dar foco a um separatismo, uma forma de separatismo? Como é que é isso? Eu não estou conseguindo. É lógico, a gente tem visto a criação de cotas para inúmeras outras questões, né, da sociedade, inúmeros outros problemas, mas por que em casa a gente consegue dividir o mesmo banheiro, né, e no meio social não conseguimos se dividir homens e mulheres, né? Todo mundo. Na hora que você falou, vai ser, bom, vai usar o banheiro todo mundo agora, homens, mulheres e todos, né, numa mesma inclusão. Por que isso é diferente? Por que tem que se dar luz às diferenças assim em quantas questões podem surgir? Essa é uma questão. Obrigado, Karen.